Não tem noção. Silêncio, você está cada um dos lugares na tua frente. Então, hoje vamos falar sobre a sabedoria de Salomão. Salomão, que é o terceiro rei do povo de Deus, sucedeu seu pai Davi, que sucedeu Saul. Já ouviram alguma história do rei Salomão? Não. O rei Salomão, o terceiro rei do povo de Deus, ele tinha 700 esposas, 300 amantes, passou o outro geral. E segundo a Bíblia, foi um dos mais sábios homens acusados deste planeta, né? Inclusive, nossa, que filha de mulher Deus gostava dele. Pois é, né? Atenção. Que Deus abomina o adultério. É um dos mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cometer adultério. Certo? 3 mulheres tá bom, mas não cometer adultério é o quê? Não fazer sexo fora do casamento. Casamento monogâmico. Mas no Antigo Testamento a monogamia era praticamente inexistente. Até no Novo Testamento, um dos apóstolos em suas cartas diz o seguinte: que o ancião, o episcopo, o bispo tenha uma só esposa. Ou seja, se ele não fosse um bispo, você poderia ter várias esposas. E durante toda a história da Idade Média, reis, nobres, quem tinha poder econômico tinha várias esposas, era muito comum. A monogamia, como a gente entende, é algo muito recente. Isso não tinha mais, né? Nossa, nuclear família, ela praticamente não existe na história, pelo menos na história ocidental e na história bíblica. Tanto que os muçulmanos, da mesma tradição, ainda o homem pode ter várias mulheres. Os judeus acabaram se fixando na monogamia e o cristianismo também referendou a monogamia na Idade Média, muito mais por questões financeiras de herança do que por conta de questões religiosas, moral. Então cortem a criança ali ao meio e deem metade a uma e metade a outra. 2 prostitutas foram até Salomão. E uma falando que a outra tinha roubado o filho da outra. E só tinha um bebê. Na verdade, as duas tinham tido filhos. E uma delas acabou, na hora que foi dormir, virando e sufocando o bebê. Aí morreu. Aí ela foi, roubou o filho da outra e falou que era dela. Aí elas foram lá, não tinha como saber de quem que era o filho. Aí foram perguntar para Salomão: Salomão, como é que ela resolveu ver nessas duas mulheres que estão disputando o mesmo filho, para saber qual filho de quem que é esse filho? Aí Salomão falou assim: então vamos fazer o seguinte, pega a espada lá e vamos partir esse bebê no meio e dá metade para cá. Aí a mãe verdadeira falou: não, faz isso não, pode dar a criança para a mulher. E a mulher falou: não, então me dá aí. Ou então pode partir no meio que eu quero a metade. Aí, qual foi a conclusão de Salomão? A verdadeira mãe era qual? Aquela que falou: não, então. Essa era a verdadeira mãe porque de fato amava o não preferia ficar sem o filho, porque o filho morreu. A outra preferia morrer do que ficar sem o bebê. Então Salomão acabou descobrindo, aí se revelou a sabedoria dele. Estará no livro Reis, capítulo 3. Então a sabedoria de Deus através de Salomão. Deus teria falado para Salomão: Salomão, peça o que quiser que eu vou te dar. Aí ele falou: Deus, eu só quero uma coisa: sabedoria para discernir, para saber diferenciar o bem do mal. Ele não pediu dinheiro nem poder, ele acabou recebendo tudo isso depois. Apesar de que ele endividou os judeus para construir o templo. Ele tinha recebido a herança do pai dele, Davi, começou a construir o templo. E na construção do templo acabou endividando, ficando devendo, tendo que entregar um monte de cidade lá para o rei. Um outro rei lá que tinha inclusive fornecido os trabalhadores para poder construir o templo. Então Salomão teria reinado de 962 a 922, 40 anos.
O rei Salomão era filho de Davi com Batseba. Davi que tinha pegado Batseba numa traição. Era uma mulher que estava tomando banho. Davi ficou doidinho da mulher, essa mulher era casada. E o marido dela era um soldado de Davi que estava na guerra. Davi foi com ela, engravidou ela. Chamou o cara da guerra para o cara dormir com ela, para o cara achar que o filho era dele. Mas o cara não quis dormir com ela porque ele queria voltar para a guerra. Davi foi embriagar com ele e ele mesmo assim não foi. Pedro com a mulher, dormiu no chão. Depois aí Davi foi mandando ele para a guerra para ele morrer. E colocou ele na área mais perigosa na igreja. Mas a mulher também, né? E aí? E o Davi também bandidão, né? E o Davi também bandidão. Aí a mulher estava grávida, teve um filho, esse bebê logo depois morreu como castigo de Deus, porque Davi tinha matado o inocente para poder ficar com a mulher dele. E depois Davi teve um outro filho, que foi Salomão, com Batseba, né? E Salomão governou Israel de 962 a 922, né? Ele é sábio, justo e piedoso segundo a Bíblia, mas também safadão, porque passado o mesmo meia tudo, né? O rei Davi, pai de Salomão, foi o segundo rei de Israel, depois de Saul. Duas mulheres conhecidas, prostitutas, né, descritas como prostitutas, as mulheres pediam a Salomão porque ele decidisse qual delas era a verdadeira mãe de um bebê. E tem a história também da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, que seria a rainha da Etiópia, ela foi até Salomão, ficou sabendo que era muito sábio, e aí chegou lá e falou: Salomão, fiquei sabendo que você é muito sábio. Aí fez um monte de perguntas para ele, e Salomão respondeu a todas as perguntas. Ela foi embora de lá com um presente. Não sabe se esse presente foi alguma coisa de riqueza ou se foi um presente. Então, sua visita a Salomão é descrita em uma breve passagem do livro 6, capítulo 10, mas intriga leitores da Bíblia acerta. Será que foi o quê? Qual foi o presente que Salomão deu para ela? Um filho ou riqueza? Deus Adão, que foi o primeiro sumo sacerdote a servir no templo, quem construiu o templo foi Salomão, o primeiro templo do povo de Deus, até então a Arca da Aliança, que era móvel, agora tinha um templo fixo. Teve herança de pai para filho, deixou herança, mesmo assim, Salomão endividou. O julgamento de Salomão mostrou o momento em que ele dá a sua decisão, o equilíbrio espera e a justiça de Deus, a sabedoria que Deus deu para Salomão. Então Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e abrangência de conhecimento tão imensuráveis quanto a areia do mar. Então foi Salomão quem construiu o templo, endividou em tempo que dá uma cidade, deixou um monte de dívida lá. Ele conseguiu unir as tribos. Depois da morte de Salomão, as tribos se separam. Né? Durante a vida de Salomão, Judá e Israel, depois da morte de Salomão, vieram dois reinos. Eles viveram em segurança, em paz e harmonia, cada um debaixo da sua videira e da sua figueira. Então, isso é um pouquinho aí da história de Salomão na Bíblia.